Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu vou dar continuidade às aulas desta unidade curricular comum intitulada Interculturalidade e Diversidade Amazônica. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 10 e ela tem como objeto de conhecimento igualdade e equidade. Definição e políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais. Detalhamento desse objeto de conhecimento, conceitos e diferenças. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar de políticas públicas e a importância das políticas públicas no enfrentamento às desigualdades sociais, certo? Mas para a gente compreender o que são as políticas públicas, qual a importância dela no enfrentamento às desigualdades sociais, quais são essas desigualdades sociais que nós temos, quais são as causas dessas desigualdades sociais, a gente precisa entender, a princípio, dois conceitos importantes, que é o conceito de igualdade e o conceito de equidade. Antes de fazer a definição através de texto, através de palavras, eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês que ilustra muito bem esses dois conceitos que nós vamos trabalhar. Bem, vocês estão vendo ali que tem 3 pessoas. E de um lado da árvore, tem 3 pessoas que receberam um caixote com a mesma altura. Então, todos os caixotes têm a mesma altura. Percebam ali que essas 3 pessoas, elas têm estaturas diferentes, alturas diferentes. E aí, quando você entrega 3 caixotes com a mesma altura para as 3 pessoas ali, o que vai acontecer? O mais alto vai conseguir pegar o fruto que está na copa da árvore e outras 2 pessoas não irão conseguir. Bem, se a gente levar à risca a definição de igualdade, é basicamente isso, tá? Tratar todos como iguais, em especial em relação às leis, por exemplo, tá certo? Só que nós não somos iguais, e não somos iguais por diversos aspectos. Não só pela questão do fenótipo, né, das nossas características externas, mas também pelas diferenças relacionadas às questões étnicas, culturais, socioeconômicas. E quando você pensa na questão da equidade, ela vai pensar de uma forma diferente. Ela vai entender que nós somos iguais, claro também, tá certo? Mas para a gente ter as mesmas oportunidades, se somos diferentes, a gente precisa receber ali uma assistência diferente. Percebo que nesse outro lado da imagem aqui, conforme a gente pode ver, as 3 pessoas, que são diferentes em estatura, receberam ali caixotes com altura diferentes. E todas as pessoas conseguiram acessar a fruta que está na copa da árvore. Olha, essa é a base da equidade, tá certo? Compreender o outro dentro das suas diferenças, tá certo? E é a partir desse princípio que a gente deve compreender ali a diferença entre igualdade e equidade. Caso não tenha ficado tão claro a partir dessa explicação, dessa análise, eu tenho um conceito aqui em forma de texto para a gente analisar. Acompanhem comigo. Olha só, então a gente pode entender a igualdade como sendo baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e também os mesmos deveres, tá certo? Tratar todo mundo como iguais. Contudo, nós temos as nossas particularidades, as nossas diferenças. E a equidade, ela vai tentar corrigir, tá bom? Essas disparidades aqui da igualdade, tá bom? Então, o que acontece na equidade? Ela reconhece que não somos todos iguais de fato, tá? E que para você, como não somos iguais, nós precisamos de instrumentos, de elementos diferentes para conseguir ali alcançar de forma igual, né? Que todo mundo alcance de forma igual ali os seus objetivos, por assim dizer, tá bom? E a equidade acredita que a gente precisa ajustar essas questões relacionadas a esse desequilíbrio, tá bom? Bem, dando continuidade, a gente tem aqui um outro exemplo para reforçar essa diferença entre equidade e igualdade. Está naquela mesma linha, tá bom, que a gente analisou. Mas só para reforçar essa questão, porque talvez essa imagem aqui, que vocês vão ver, ela seja tipo bem emblemática e muito provavelmente vocês já tenham ali tido acesso
a esta imagem aqui. Então, a gente vê aqui igualdade e equidade sendo demonstrada aqui através dessa imagem. Como é tratar todo mundo de forma igual? É dar para as pessoas as mesmas possibilidades sem levar em consideração as diferenças, tá certo? A equidade. Você vai pensar nas particularidades, nas singularidades de cada sujeito, de cada grupo social, por exemplo. E a partir dessas diferenças, você oferece ali elementos, instrumentos diferenciados de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de cada grupo, de cada comunidade, por exemplo, tá bom? Eu acho que ficou claro essa questão da diferença entre igualdade e equidade, tá bom? Bem, agora que vocês já sabem a diferença entre os dois conceitos, a gente vai analisar as questões da desigualdade para a gente entender como as políticas públicas são importantes na correção dessas desigualdades sociais. Acompanhe comigo. Bem, eu tenho aqui uma imagem também bastante ilustrativa que trata da questão das desigualdades sociais. É uma imagem de uma cidade aqui do nosso país, poderia ser, por exemplo, a cidade de Manaus ou qualquer cidade do nosso país. A marca da nossa sociedade é a desigualdade. Nós vivemos em uma sociedade desigual do ponto de vista social. E isso se materializa através das nossas cidades, tá bom? Através daquilo que a gente vê na cidade. Nessa imagem aqui, conforme vocês podem observar, tem uma parte das edificações, ó, da cidade, perdão, da imagem, que tem as edificações ali. Nessas áreas, muito provavelmente, a população que vive ali vive numa moradia, mas dentro das normas de construção, por assim dizer. Nesses bairros, normalmente, tem um acesso ao saneamento básico, a segurança é melhor, pavimentação asfáltica, o transporte funciona, às vezes, de uma forma melhor. Aqui, ainda nessa imagem, nessa parte aqui, a gente vê uma área ali com uma certa precariedade nesses serviços. E a gente começa a ver, a analisar isso a partir da própria construção das casas, por exemplo. As casas estão ali construídas, parece que por etapas, né? Isso na medida que a pessoa consegue ali, obviamente, o aporte financeiro necessário para construir. Nessas áreas, a segurança é um elemento que falta para essas sociedades, para essas comunidades. Falta também estrutura de saneamento básico, tá certo? Então, a gente consegue materializar, através das imagens das nossas cidades, essas desigualdades existentes aqui no nosso país em especial. E para tratar, aprofundar ainda mais essa questão da desigualdade, eu tenho aqui a definição que ajuda bastante vocês nesse processo de compreensão. Acompanhem comigo. Olha só, a gente pode compreender a desigualdade social como sendo a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Então, basicamente, a desigualdade social está ligada às questões das diferenças econômicas dentro, né, de grupos pertencentes a uma mesma sociedade. Dando continuidade, a gente vai entender um pouco a causa. Por que isso acontece, tá bom? Bem, isso se torna um problema para uma região, um país, quando as distâncias entre as rendas elas são muito grandes, tá? Dando origem ali a forte disparidade. Então, quando a gente tem desigualdade, quando uma parcela da população concentra mais renda que outra. E aí a gente vai ver um país, uma cidade, parecido com essa imagem aqui, tá? Onde a gente tem um pequeno grupo que detém a maior parte ali da renda daquele país, daquele estado, daquele município, e outro aqui, olha, que detém um grupo grande que detém bem menos renda, por exemplo. Para vocês terem uma ideia em relação a essa questão da desigualdade social no Brasil e a questão da concentração de renda, no Brasil, 10% dos mais ricos concentram ali quase 60% de toda a renda nacional. E os 50 mais pobres, eles concentram apenas 10% da renda nacional. Há uma disparidade muito grande nesse sentido, tá bom? E a gente vai entender agora as causas, tá, dessa desigualdade social. Primeira causa que eu cito para vocês é a questão da renda, tá? A má distribuição de renda. Acabei de falar para vocês que um grupo pequeno detém a maior parte da renda nacional aqui no nosso país, tá bom? E isso é um elemento que vai causar, obviamente, a desigualdade social.
má administração dos recursos públicos, outro ponto importante. O desperdício, o desvio de dinheiro público é uma variável importante para que a gente tenha ali o agravamento das desigualdades sociais de uma forma geral. Lógica de acumulação do mercado capitalista. Tá? Bem, nós vivemos em uma sociedade que é norteada ali pelo modo de produção capitalista. O que isso significa dizer? Que a gente trabalha dentro da lógica do capital. E é normal, obviamente, dentro dessa lógica do capital, a gente ter pessoas que vão concentrar mais riquezas que outras, tá bom? Essa é a base do funcionamento de uma sociedade capitalista, tá? A gente pode entender isso também analisando, por exemplo, essas diferenças, essas desigualdades entre os países, tá? Então, por exemplo, para que a gente tenha países muito ricos, tem que existir outros países pobres, porque basicamente o capital acumula, e acumula majoritariamente em um grupo específico, em um grupo pequeno, digo mais, tá bom? Dando continuidade a essas questões das causas das desigualdades sociais, a gente vai analisar um outro aspecto. Falta de investimento nas áreas sociais. A gente acha que gastar com cultura, gastar com saúde, com educação, é desperdício de dinheiro. E não é, turma. É um investimento que pode mudar a realidade do país, levar esse país a um patamar de desenvolvimento. É o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, que conseguiu ali crescer investindo bastante em educação, melhorando a qualidade de vida da sua população, e hoje é uma nação ali que é um exemplo no que se refere a desenvolvimento social e econômico também, certo? Bem, a falta de oportunidade de trabalho também agrava as desigualdades sociais, tá bom? E a corrupção, que é um problema dentro do nosso país, né, turma? Então, a questão da corrupção está impregnada dentro do sistema político do nosso país, dentro da nossa sociedade, das nossas relações. Então, é um problema que a gente precisa, obviamente, cuidar, porque ela agrava, a questão da corrupção agrava as desigualdades sociais, tá bom? Bem, agora, nesse momento, nós vamos analisar as consequências dessa desigualdade social, ou dessas desigualdades sociais, tá bom? Acompanhe comigo. Bem, primeira consequência que eu posso falar aqui para vocês é a questão da fome, da desnutrição e mortalidade infantil. Quando você tem uma desigualdade social muito elevada, isso obviamente vai fazer com que parte dessa população, a maior parte na realidade, não tenha acesso à saúde, não tenha acesso à alimentação, não tenha acesso à moradia, não tenha acesso a saneamento básico. E isso vai jogar os índices de desenvolvimento humano de uma forma geral, em especial aqueles ligados à mortalidade infantil, ligados também ao acesso à educação, por exemplo, tá bom? O aumento da taxa de desemprego. Se você tem uma desigualdade social muito elevada, acentuada, a gente vai ter uma parcela da população que não tem informação, vai faltar postos de trabalho também, isso vai agravar a questão do aumento das taxas de desemprego. Outro ponto importante é a grande diferença entre as classes sociais. Olha, basta a gente ver a questão do nosso país. Temos pessoas aqui no Brasil muito ricas. A gente não imagina o quanto, até ver a lista lá daquela revista, que eu não vou falar o nome, que lista aqui os mais ricos do mundo, né, os bilionários, e temos brasileiros ali, né, figurando nessa lista. Mas nós também temos aqui no Brasil um número significativo da nossa população que vive ali abaixo da linha da pobreza, tá? Então tem pouca gente muito rica, tá? E muita gente muito pobre aqui no nosso país, tá? Isso é para a gente pensar um pouquinho, tá? Marginalização de parte da sociedade. Quando eu falo marginalização, é de viver a parte de, tá bom? Viver à margem do saneamento básico, viver à margem, não ter acesso, viver à margem, tá? Não ter acesso ao saneamento básico, à saúde, à educação, a questão da segurança é um outro ponto importante, a renda também, tá? Então, a camada da população que sofre com a desigualdade, ela vai ser privada ali, ela vai viver marginalizada dos acessos a esses serviços, tá bom? Bem, outro ponto importante é o atraso no progresso da economia de um país. O Brasil figura ali entre as maiores economias do mundo. Estamos novamente no top 10, salvo engano, e já chegamos a figurar ali entre as primeiras economias do mundo, tá bom? E entre as primeiras que eu digo lá pela sexta, tá bom? Salvo engano. Bem, e por que nós não somos um país desenvolvido, professor?
É porque a gente não investiu na área social, a gente não distribuiu renda. Nós também temos uma sociedade muito desigual e isso, obviamente, vai repercutir nos índices de desenvolvimento humano aqui no nosso país. Então, isso é um atraso, isso faz com que a gente não se torne ali uma nação desenvolvida, tá bom? Apesar de termos ali uma das maiores economias do mundo, tá? Outro ponto importante é o aumento dos índices de violência. A questão da desigualdade aumenta os índices de violência dentro de uma sociedade. Então, corrigir essas desigualdades sociais é importante para que a gente tenha ali a melhoria, né, da condição de vida da população e também, obviamente, dos dados relacionados ao acesso da população à saúde, à educação, à renda, à moradia, trabalho, dentre outros, tá certo? Professor, como é que a gente pode mudar tudo isso? Uma das formas que a gente tem de combater essas desigualdades sociais é através de políticas públicas, que a gente vai conhecer a partir desse momento, traçando aqui, primeiramente, uma definição para o que são as políticas públicas. Acompanhe comigo. Bem, a gente pode entender políticas públicas como sendo ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado, tá bom? Para garantir e colocar em prática direitos que, na maioria das vezes, já estão previstos ali na Constituição Federal e em outras leis que possam ter, tá certo? Bem, são medidas e programas criados pelos governos, de uma forma geral, dedicados a garantir o bem-estar da população, certo? Bem, dando continuidade a essas questões, a gente tem aqui as etapas de elaboração das chamadas políticas públicas, tá bom? E é importante a gente entender que existem algumas etapas que devem ser observadas no processo de elaboração dessas políticas públicas, em especial as políticas públicas que visam corrigir ali as desigualdades sociais. Acompanhe comigo que eu tenho aqui uns pontos importantes para a gente debater. Primeira coisa, identificar as demandas de uma população, de uma comunidade, tá certo? Então, você vai verificar o que a população do seu país está precisando em um determinado segmento. Exemplo, fizeram uma pesquisa e descobriram que, é hipotético, tá? É hipotético, que 30% da população brasileira não tem acesso à moradia. Vamos pensar em uma política pública capaz de garantir o acesso dessa população à moradia? Aí vocês vão ali pensar, elaborar, implementar, executar e avaliar essas políticas públicas, tá? Você precisa também incluir a comunidade que você vai pensar, para quem você vai pensar essa política pública na realidade. Então é necessário dialogar com essas populações. Não pensar somente no gabinete, chegar com tudo pronto, tá aqui, essa é a solução para o problema da comunidade, dessa sociedade. Não é assim, tá? Tem que haver um diálogo para que essas políticas públicas sejam de fato eficazes, certo? Dando continuidade, a gente precisa também deixar muito claros ali os objetivos e ter um cronograma, tá? Fazer com que essas políticas públicas elas tenham ali amarradas ali as etapas, tanto de elaboração como também de execução, tá bom? Outro ponto importante, colocar o dinheiro público no lugar certo e da forma mais correta possível, porque é dinheiro de todos nós, certo? Então a gente precisa ter essa responsabilidade com o que é o dinheiro público, com o recurso público. Transformar esse recurso público, esse dinheiro que vem dos nossos impostos, em benefícios para as sociedades, para os grupos sociais de uma forma geral, em especial para aquela população mais carente, tá bom? Também temos que pensar em medição contínua dos resultados. Verificar o que está dando certo, o que não está dando certo, tá certo? Isso é um ponto importante, é um exercício que o poder público precisa fazer. E sempre melhorar, tá bom? Sempre melhorar para que a gente tenha ali uma eficiência muito grande, tanto na implementação como na execução dessas políticas públicas, certo? Eu tenho aqui um esquema que ilustra para vocês esse ciclo das políticas públicas, tá? Vocês podem encontrar outros, porque esses ciclos, eles podem variar, tá bom? Depende muito da abordagem que você vai fazer. Bem, primeira coisa, identificar o problema, a gente já viu, identificar qual é a demanda, certo? Incluir na agenda pública, tá? É um ponto importante. Você vai levar essa demanda de uma determinada comunidade, de um determinado segmento da sociedade e dizer assim, olha, eles precisam dessa demanda, a gente precisa resolver isso. Depois você vai pensar ali nas soluções, tá bom? O que a gente pode fazer para ajudar
essa população. Depois vem a tomada de decisão, depois vem o planejamento dessa execução, de como vai ser feita essa política pública, de como ela vai trazer ali, ser implementada e trazer benefício para a população que ela pretende ajudar, tá bom? A gente tem a implementação da política pública propriamente dita, tá? O monitoramento e a avaliação. Essa avaliação ela tem que ser contínua, tá? E todo o tempo a gente tem que ficar pensando em melhorar o que já tem para que a gente tenha a maior eficiência dessas políticas públicas, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai entender um pouco mais desse ciclo das políticas públicas. Acompanhe comigo. Bem, a participação de todos os atores públicos privados na elaboração das políticas públicas, ou seja, governantes, políticos, trabalhadores e empresas. Então, é importante que todos participem desse processo de construção das políticas públicas. Tudo bem? O poder que esses atores possuem também é um ponto importante e que a gente deve levar em consideração ao pensar, implementar e executar essas políticas públicas, certo? Dando continuidade, tem que levar em consideração o momento atual do país no aspecto sociais, em aspecto social, perdão, de uma forma geral. Problemas, limitações, oportunidades, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E a organização de ideias, é claro, e ações também são importantes para que a gente tenha, de fato, políticas de redução das desigualdades sociais, políticas públicas de redução das desigualdades sociais mais importantes, tá bom? Temos aqui algumas ações, algumas políticas públicas que atuam no enfrentamento das desigualdades sociais, tá bom? A gente vai analisar essas políticas públicas por grandes áreas, por assim dizer, tá bom? Bem, é uma política pública importante de enfrentamento à desigualdade social, as políticas públicas que garantem o acesso ali equitativo da população a uma educação de alta qualidade. Então, políticas públicas voltadas à educação, elas são importantes na redução das desigualdades sociais, tá bom? Garantir o acesso universal à saúde. Outra política pública importante no acesso, na redução, perdão, das desigualdades sociais. Redução das desigualdades sociais, tudo bem? Outro ponto importante é programas de transferência de renda. Turma, permitir que a população tenha acesso à renda, além de fazer muito bem para a economia, também melhora da qualidade de vida para essa população e ajuda o país a ter ali o seu desenvolvimento / crescimento econômico, certo? Política de emprego e renda também é um ponto importante, ajuda na redução das desigualdades sociais, habitação acessível de qualidade para a população, ajuda também na redução das desigualdades sociais, assegurar ali acesso a alimentos nutritivos e de qualidade para todos. Na realidade, isso é básico, tá? Toda a população, independente do país, deve ter o acesso ao básico, que é a alimentação, né? Criar políticas públicas para promover ali a igualdade de gênero e inclusão também de minorias, ajuda na redução das desigualdades sociais. A gente tem também o acesso à justiça e direitos humanos, que são importantes nesse processo de redução das desigualdades sociais. Melhorar a infraestrutura de transporte é um ponto importante, reduz as desigualdades sociais e fomentar ali o desenvolvimento econômico das regiões menos favorecidas, tá certo? Então, essas são ações que podem reduzir ali as desigualdades sociais através das políticas públicas. E aqui eu tenho para vocês as principais políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais aqui no Brasil. Eu vou citar algumas, depois a gente vai trabalhar algumas específicas. Acompanhem comigo. Bem, Bolsa Família, turma, um importante programa de transferência de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade, tá bom? Importante na redução das desigualdades sociais aqui no Brasil. Minha Casa e Minha Vida, que é uma iniciativa ali para oferecer moradias acessíveis às famílias de baixa renda. Temos também o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que garante ali o acesso universal e gratuito, tá, turma, a toda a população brasileira. Vocês já devem ter visto aí, pela internet, que em muitos países você precisa pagar por essa saúde e não é barato, tá? O ProUni, que é um programa que oferece bolsas de estudos em instituições privadas para estudantes considerados ali de baixa renda. E a cota em universidade, que é um ponto importante também para garantir o acesso da população menos favorecida à universidade. Lembram que eu falei da equidade? As cotas elas entrariam aqui
no entendimento de que as pessoas têm formações diferentes, vivências diferentes, acesso a serviços diferentes, e que a cota é um elemento importante para a gente corrigir essas desigualdades até que a gente tenha realmente patamar de igualdade para trabalhar, tá bom? Bem, dando continuidade, eu vou trabalhar aqui com vocês alguns desses programas que a gente tem, dessas políticas públicas de redução, das desigualdades sociais aqui no Brasil. O Bolsa Família é o que a gente vai tratar nesse momento. Trago para vocês o objetivo, que é reduzir ali a pobreza e a desigualdade social aqui no nosso país, dando acesso à renda às populações mais pobres do nosso país, tá certo? O público-alvo normalmente são as famílias com renda per capita muito baixa, até que precisam, obviamente, garantir o acesso à renda, que vai dar acesso a ela à alimentação, entre outras questões, tá certo? E aí as famílias são cobradas, tá? O governo cobra das famílias que elas verifiquem a questão da frequência do aluno na escola, que ela também cuide desse aluno no sentido de manter a vacinação em dia. Então, tem algumas exigências para que essas famílias recebam esse recurso. Dando continuidade. Impacto, turma. Melhorar a condição de vida da população, em especial a população menos favorecida, tá? Distribuir renda no nosso país, que é um ponto importante, tá, turma? A gente precisa fazer essa distribuição de renda. Não adianta ser uma das maiores economias do mundo se a gente tem aqui alguns milhares de pessoas passando fome, sem ter acesso, por exemplo, ao básico, que é a alimentação, certo? Dando continuidade, turma, a gente vai analisar agora o Sistema Único de Saúde, que é outra política pública ali, que reduz as desigualdades sociais, que ajuda ali no acesso à saúde. Acompanhe comigo. Bem, o SUS é o Sistema Público de Saúde do nosso país. Ele oferece atendimento médico universal e gratuito. Olha que bacana, turma. O objetivo é garantir o acesso a cuidados de saúde para toda a população sem custo no ponto de atendimento. Ou seja, você não precisa pagar nada para ser atendido. Precisa melhorar muita coisa no SUS? Precisa, turma, mas vocês não imaginam, até ficar doentes, a importância do sistema público de saúde para a nossa população. Nem todo mundo tem 800, 500 reais para pagar em uma consulta médica, por exemplo, tá? Qual é a cobertura do SUS? É universal, tá, turma? Serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, além de campanhas de vacinação e saúde. Nossa, você pode ir ao posto de saúde e pegar ali os remédios que você precisa. Se você tem diabetes, se você tem qualquer outra doença, tipo crônica, você pode, o SUS dar isso de graça, sem te cobrar nada, né? Nós pagamos isso através dos nossos impostos. Olha que bacana. Se você precisa de um exame complexo, de um remédio muito caro que você não consegue comprar, o Estado é obrigado a lhe dar, certo? E isso é muito importante, em especial para a população que não tem um poder aquisitivo mais elevado. Dando continuidade ali à questão do SUS. Acompanhe comigo. Bem, quem é que financia o SUS, tá? Todo mundo. Nós, através dos nossos impostos, tá? E os recursos vêm do governo federal, estadual e municipal também. Promove ali a saúde e o bem-estar da população, reduzindo as desigualdades no acesso a cuidados médicos e contribuindo para uma justiça social. Tudo bem? Bem, então a gente já falou aqui da importância de algumas políticas públicas que ajudam ali na redução das desigualdades sociais. Aqui nós vimos algumas dessas políticas públicas, tá? Que diminuem as desigualdades sociais, mas nós temos diversas. E é importante a gente pensar isso com muita satisfação, por assim dizer. Isso porque, turma, essas políticas públicas que eu citei aqui para vocês, elas vão ajudar as populações mais carentes, as pessoas que mais precisam, certo? Bem, muita coisa precisa mudar, muita coisa precisa ser ajustada, tem muito desvio de verba pública, tem muitos problemas relacionados à corrupção, mas isso não pode tirar o brilho e a importância dessas políticas públicas de combate à desigualdade social. Bem, com isso, a gente encerra o conteúdo desta aula.